Vamos lá, então hoje, nosso terceiro estudo da série de Gênesis. Nós estamos no capítulo 4 de Gênesis e hoje nós vamos falar sobre o primeiro homicídio da história da humanidade. Com certeza é o primeiro homicídio, porque senão haveria o relato anterior. Se alguém tivesse matado alguém antes de Caim e Abel, a Bíblia com certeza não se furtaria a deixar de fora, colocaria ali o texto. Mas não é a primeira morte, tá, irmãos? Fiquem bem tranquilos em relação a isso. Tem gente que fala, o primeiro que morreu, já vi gincana bíblica. Pergunta, qual foi o primeiro ser humano que morreu? Aí, pá, Abel. Não. A gente sabe que foi o primeiro assassinado. A gente não sabe que é o primeiro morto. Porque antes disso, Adão e Eva, como eu falei no estudo da terça, para quem tá na internet, da quarta anterior, tiveram filhos e filhas, porque a missão deles era Adão e Eva ficavam no jardim do Éden, os filhos nasciam, cresciam em idade de reprodução, saíam do jardim e iam povoando a terra. Por isso nós vamos achar uma esposa para Caim depois que ele for condenado aqui. Porque já era prima de terceiro grau, quinto grau, não sei. Voltando, eu tenho que falar isso sempre, porque tem gente que assiste o estudo agora, não assiste o 1 e o 2. Nós esquecemos que tudo isso está passando ao longo de 300, 400, 500, 600 anos. A gente acha que Caim tinha 16 anos quando morreu, né? Porque o texto ele é bem curto, né? Um texto reduzido o máximo possível. Pela dificuldade da narrativa, Moisés escrevendo em tábuas de barro ou em velino, couro de carneiro, recebendo toda a revelação de Deus, a dificuldade da narrativa e da escrita, num idioma muito rudimentar, lembrando que o alfabeto, como nós conhecemos, começou na época do profeta Elias, tá? Quando você pega na linha do tempo, na história, os sumérios inventaram o alfabeto, o sistema alfabético. Foram os sumérios. E os sumérios são um povo que na linha do tempo existiu na época do profeta Elias. E aqui nós estamos falando de Moisés lá no deserto, saindo do Egito, andando aqueles 40 anos no deserto, 430 anos escravo no Egito, escrevendo a revelação de Deus. Então, não era alfabético a escrita, era por blocos de pensamentos, tá? Não tinha semântica, não tinha... Então, realmente, os textos de Gênesis precisam ser considerados dessa forma. E detalhe, tem gente que vai falar, mas foi o primeiro morto. Não foi o primeiro morto. Pode ter morrido crianças antes, pode ter morrido alguém num acidente de trabalho, comido por um bicho, de doença, natimorto, a gente não sabe. Tá? Então a Bíblia não registrou os primeiros. Agora se a pergunta fosse, qual foi o primeiro morto registrado na Bíblia? Aí pode ser Abel, não é? Vamos lá? Então, Gênesis capítulo 4, verso 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher... Com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Isso aqui já é revelatório para nós, tá? Quando você lê isso aqui, qual é o primeiro pensamento que você tem? Pensamento sequencial. Capítulo 3, Adão e Eva pecam. Pecado original. E são expulsos do jardim. Capítulo 4, os dois têm uma relação, ela engravida e tem um filho. Então na tua cabeça é aquela história que eu falei. Segunda-feira saiu do jardim, terça-feira engravidou, quarta-feira o moleque nasceu. É assim que a gente pensa a Gênesis. Mas a gente não sabe a estrutura temporal desses acontecimentos. Adão e Eva já tiveram muitos filhos, bom, beleza. Saíram do jardim. Como que Adão e Eva estão fora do jardim? Pararam para pensar? O mundo foi transformado. Quando eles pecaram, a terra começou a produzir cardos e abrolhos. O que significa isso? Espinhos e pedras. A terra não tinha pedra. A terra não tinha espinho, a terra não tinha erva daninha, a terra não tinha animais peçonhentos, a terra não tinha animais carnívoros, a terra não tinha doença. Eles iam viver para sempre. E aí agora eles pecaram, amaldiçoou, contaminou toda a terra, e eles são expulsos do jardim, eles vão andar na Mesopotâmia, vão fazer uma peregrinação. Se você for pegar a história da humanidade, as grandes peregrinações, ou os grandes êxodos, eles desceram para o nordeste da África, que é um lugar fértil, tá? No nordeste da África, no Oceano Índico, e foram para a região oriental, onde fica hoje Índia, China, Mongólia, e naquela época a Austrália era colada com o continente, e foram para a Austrália. Então, se você vai pegar o estudo da paleontologia, o Homo de Neanderthalis, ele é encontrado na Austrália, mas tem cruzas de Homo de Neanderthalis com Homo erectus, que é o primeiro ancestral pela biologia do homem, que nós somos chamados de sapiens sapiens, é o primeiro ancestral. Cruza de Neanderthalis com
Homo erectus, ou seja, então essas mesmas populações migratórias estiveram em ambos os lugares. Então esse aqui é o povo de Adão e Eva. O homem da caverna é Adão e Eva e seus filhos, migrando, fazendo grandes migrações. A gente não pode fugir da história da humanidade, ela é real. Tem provas arqueológicas, tem provas paleontológicas, então, enfim, a gente tem essas provas. Mas Adão e Eva, eles saem do Jardim do Éden e no dia seguinte, eles se deparam com um mundo totalmente diferente. Sinceramente, eu não sei que cor era o céu, eu acho que era azul, mas se não tinha chovido, que vocês lembram que eu falei que só vai chover no capítulo 9? Nós estamos no 4, daqui 5 capítulos vai chover, esperem, tá? Mas assim, no capítulo 8 vai chover, na verdade, daqui 4 capítulos. Então assim, não tinha chovido ainda, de repente começou a formar nuvem já no céu, e eles começaram, bom, que coisa é essa? Tá tapando o sol. E aí vem aquela intencionalidade, Deus não quer olhar pra gente. Como se o sol fosse o olhar de Deus, e agora tem uma nuvem entre nós e o sol. Porque os índios pensam assim, da simplicidade religiosa deles. Então eles começam a ter uma vida sacrificial como a nossa, difícil. Lembra da maldição? Pelo suor do teu rosto vai comer o seu pão. Agora, o trabalho de Adão é extenuante. Eva teria que dar à luz a filhos debaixo de fortes dores. E ela nunca havia tido dor para ter filhos. Ela tinha muito filho. Porque como é que pode uma mulher que vai ser mãe da humanidade, ela tem que dar filho como... Eu não sei, mas acho que é de quadrigêmeos, quinquigêmeos. Entendeu? Vai largando. Ninhada. Nascendo Adãozinhos e Evinhas. Ninhada. De criança. E aí não podia doer. Como é que essa mulher vai viver? Acabava com ela. Agora não. Agora cada gestação vai ser dolorida e cada parto vai ser terrível. E aí ela entra nesse mundo agora contaminado e eles sabem quem são os culpados disso tudo. São eles dois. Então você entra numa terra desgraçada e você sabe que você é o culpado dessa desgraça toda. Então a gente esquece desse cenário apocalíptico. Mas é assim que eles começam. E aí, para Adão ter relações com Eva, com certeza não era uma relação de amor, ou de carinho, ou de desejo sexual, porque eles eram máquinas de reprodução. É como os animais. Esse é o início da humanidade. A gente não pode esquecer que é o início da humanidade. Então é o hábito, é o ato que tem que ser feito. Eles ainda cumprem o chamado de Deus para crescer e multiplicar. E aí ela começa a ter dor, ela nunca teve dor. E ela começa a ter cólica e enjoo e ânsia. E ela começa a ver que vai ser muito difícil a partir de hoje colocar filhos na terra. Por isso que os filhos nominados de Eva são só 3. Caim, Abel e Sete. E os anteriores a esses não têm nomes. Por quê? Porque foram muitos. Porque ela não sentia dor. Nascia. E povoava a terra. Vocês vão saber. Vocês vão ver essas crianças. As crianças estão aqui. Eu já vou apresentar essas crianças para vocês. Tá? Os que não têm nome. Já estão aqui. Então, quando ela teve o primeiro filho pós o pecado original, e ela sofreu muito com a gestação, ela deu um nome para esse filho. Ela chamou de Caim. Por quê? Porque o nome Caim significa adquirir ou aquisição. Ela entendeu que mesmo debaixo de uma maldição, de uma condenação do pecado, Deus deu a graça a ela de adquirir um filho. Ela achou que ela nunca mais ia conseguir. Ela achou que ela ia morrer. Porque eu acredito que anterior, quando estava no Jardim do Éden, ela não se lembrou mais, depois que estava fora, que estava lá no Jardim do Éden, eu acho que tinha muitos filhos. Lembra. Será que ela lembrou? Sei. Não perdeu a memória. Não era outra? Não perdeu a memória. Muito pelo contrário. Eu acho que parte da punição de Deus é justamente saber o que você fez. Se toda vez que Deus nos punir, a gente esqueceu dos porquês nós vivemos, a punição ela é inócua. Pensa comigo, o rico preso no inferno e o Lázaro descansando no céu. O rico lembra da vida dele, ele já está no inferno. Lembra dos parentes que vão ir para o inferno também e vê o Lázaro salvo lá no céu. E o rico está no inferno, morto já. Entendeu? Então ele morto, condenado, está vendo, lembrando, pensando. Imagina naquela época que só foi sair daqui e entrar ali. Entendeu? Então vamos lá. Ela teve um filho em meio a dor, sofrimento, pensou que ia morrer, desesperada. Ai, consegui, ufa, vou dar o nome de Caim. Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. É o nome Caim. Tá? Então é aquisição. Caim soa no hebraico como aquisição. Depois de quanto tempo? A gente não sabe. Deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas.
E Caim foi agricultor. Caim herdou a profissão do pai. Talvez não propriamente a profissão. Adão não era agricultor. Adão era cultivador do jardim, jardineiro. Mas estava ligado com a botânica. Abel inicia uma nova profissão. Por que cuidar de ovelhas se você não se alimenta delas? Se ovelha não é animal doméstico, também não é animal de corte. Por que ele cuidava de ovelhas? Porque quando Adão e Eva ficaram nus, Deus tirou a pele de um animal para fazer a roupa deles e provavelmente ensinou o sacrifício que agora precisaria aplacar a ira de um Deus furioso com a humanidade. O sangue deles que deveria ser derramado, agora não seria deles, seria de um sacrifício. Então, Abel era necessário, porque Abel cultivaria ou cuidaria do rebanho que seria oferecido em sacrifício a Deus. Essa informação é importante, guarde essa informação. Tá? Porque a ovelha oferecida por Abel para Deus era o sacrifício pedido por Deus. Não era algo que eu tenho, era o que Deus queria. E aqui, queridos, fica o exato ponto entre você achar que o jeito que você faz as coisas para Deus é o certo e Deus querer que você faça do jeito dele. Esse é o exato ponto. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, verso 3, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim trouxe uma oferta do fruto da terra. O Tito falou outra vez ou alguém falou que aprendeu que sempre que trouxe alface murcha e abóbora podre, foi você que falou? Quem foi que falou? Né? Foi você, Giovanni? Alguém disse, não foi? Que aprendeu na igreja que a oferta de Caim, foi você? Que a oferta de Caim, Tita, não sei onde é que você tá andando, mas você tá aprendendo umas coisas estranhas. Tá, mas assim, ó, veja, não desmerecendo quem te ensinou isso, mas ao ensinador leigo, porque muitos ensinadores cristãos nas igrejas, professores de escola dominical, pastores, são cristãos leigos, são aqueles cristãos que não estudaram, que não aprofundaram o conhecimento, leram a Bíblia e interpretaram como achava. E aí pensou, por que Deus não aceitou o fruto da terra? Ah, porque deu uma abóbora podre, porque deu um alface murcho. Tá. Entendeu? Deu algo ruim, algo indesejável, um lixo, ia jogar fora. Deu o pão e deu... Isso, é isso aí, faz sentido, tá? Mas não é essa a realidade, tá? Faz sentido, mas não é isso que o texto vai nos mostrar. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, das primícias do rebanho e da gordura deste. Isso aqui é importante, irmãos, porque nós vamos perceber lá em Isaías, se eu não me engano, 10 alguma coisa, 10:28, depois tem que achar, que o jugo é despedaçado pela gordura ou pela unção. A gordura de animais cevados simbolizava unção diante de Deus. Era o pagamento de uma unção. Então aqui no começo de Gênesis a gente aprende sobre a gordura. Nós vamos entender liturgicamente o que essa gordura significa ao longo de todo o Velho Testamento. De todo o Velho Testamento. Então Abel trouxe não só o sacrifício de sangue, derramar o sangue no lugar do pecado dele, porque aqui é um ato litúrgico, eles estão oferecendo uma oferta ao Senhor, não é presente. Não é esmola, não é doação, é um ato religioso, é uma oferta, um sacrifício, um holocausto. Substitutivo. Essa ovelha morre no meu lugar para que eu não morra pelo meu pecado, que é o que Jesus fez depois, como Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. E aí, ele queimou a gordura, demonstrando obediência, demonstrando unção, demonstrando conhecimento. Irmãos, tem gente que a palavra de Deus entra por esse ouvido aqui e sai por esse ouvido aqui. Tem gente que fala assim, mas eu não sabia. Sabia, o pastor explicou na igreja, está escrito na Bíblia, blá, blá, blá. Mas tá comendo mosca. Tem uns memes na internet que eu amo, que tem uns neurôniozinhos dançando. Eu coloquei no meu Instagram essa semana os meus 2 únicos neurônios que eu uso para guardar nome das pessoas. E os 2 neurônios dançando. Não guardo o nome de ninguém. Mas veja, tem gente que tem esses 2 neurônios para guardar coisas litúrgicas, regras, leis de Deus. Abel não, Abel ouviu Adão explicando, eu imagino Abel ainda pequeno, Adão ensinando o sacrifício, o holocausto, a religiosidade da coisa, e Abel com os olhinhos brilhando, dizendo, é isso que eu preciso fazer para que Deus se agrade de mim. E Caim, sei lá, brincando com o caminhãozinho, né? Não tinha caminhãozinho, vocês entenderam? Brincando com qualquer coisa. Você acha que foi Caim que inventou a roda, brincando com uma rodinha? Algum deles inventou a roda, pedra lascada, era do bronze, vocês estudaram na escola.
não é? Brincando, olha pai, o que eu fiz? Uma roda. Adão, deixa de ser besta, não vai servir para nada, olha aí. Ó. Então, essa é a verdade. Um deu atenção ao ensinamento, outro não deu. A gente vê isso em muitos textos da Bíblia. 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram honestas. 2 estarão numa cama, um será levado, outro ficará. A gente vê isso na Bíblia o tempo todo. As mesmas pessoas recebendo o mesmo ensinamento. Um dando atenção, o outro não. Um cumprindo, o outro não. Um dando importância, o outro não. A gente vê isso repetindo na Bíblia inteira. Começa aqui. Mas Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. A oferta é o quê? É o rebanho. E por que Deus se agradou de Abel? Por causa da gordura, a unção, santidade, separação, pureza, cumprimento de regras, obediência. Por isso que Deus se agradou de Abel. Mas de Caim, da sua oferta, não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então disse o Senhor, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Veja, irmãos, por favor, vejam o verso 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Quem está falando é Deus. Deus está nos dizendo, Deus está nos mostrando que Caim fez o que era errado. Deus falou para ele, se você tivesse feito certo, você não teria sido aceito? Traduzindo isso, trazendo para o outro lado da questão, Caim, você fez o que é errado e por isso você foi rejeitado. Essa é a palavra. Eu vou dizer que Deus foi eufemista, Deus poderia dizer, de forma incisiva, você fez errado e você está rejeitado. E está certo, é a mesma coisa. Mas ele foi eufemista, ele deu uma maciada. Meu filho, se eu tivesse feito o que é certo, você não seria aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. Tem época melhor para você saber o que é o pecado? Porque o pecado anterior a esse foi do pai e da mãe que ferrou a humanidade inteira. Que fez ele nascer, quase matando a mãe, tanto sentir dor. Então, tá fresco na mente dele o que é pecado. Não tinha interferência. Tava simples, pecado é isso, santidade é isso, o certo é isso, o errado é isso. Tava simples. É que a gente lê o Gênesis com a mente de 2026, né? Já tá tudo contaminado, tudo misturado, ninguém mais sabe o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que é nada. Mas aqui não, aqui tava muito simples. O desejo dele, de quem? Do pecado, será contra você, mas é necessário que você o domine. Fica essa lição, né? O desejo do pecado é contra nós temos que dominar esse desejo. Passou um tempo, quanto tempo? Não sabemos, irmãos. 1 ano, 2, 10, não sei. Mas aquele ódio foi amadurecendo no coração, ou foi apodrecendo o coração de Caim. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Diego, quando o cara premedita um assassinato, é um agravante? Quando ele tira a pessoa do lugar de defesa, mais uma qualificadora. Entendeu? É isso. Ele bolou como matar o irmão. Ele tirou o irmão de perto da família. Ele tirou o irmão de perto do lugar de segurança dele. Talvez Abel tivesse um cajado que cuidava das ovelhas. Não, vamos ao campo, não precisa levar o cajado. Tirou a arma de defesa. Porque o cajado tinha que defender as ovelhas de animais violentos. Enfim, que agora os animais se tornaram carnívoros, então ele tinha que defender as ovelhas para que não fosse atacado por animais carnívoros. Vamos ao campo? Vamos. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Gente, eu já vi gente falando que ele deu uma pedrada na cabeça, uma paulada, pode ser de qualquer jeito. Pode ter empurrado no precipício, pode ter feito uma lança e trespassado seu irmão. A grande questão é, o motivo da morte de Abel foi porque ele fez o certo. Abel não morreu porque ofendeu Caim. Abel não morreu porque ele era insubordinado aos pais. Abel não morreu porque ele era um bandido. Abel não morreu porque merecia morrer. Abel morreu porque fez o certo. A pessoa que faz o errado, ela não só tem inveja de quem faz certo, ela odeia quem faz certo. A pessoa que erra, a pessoa que está distante de Deus, ela odeia quem está perto de Deus. Ela não suporta quem está perto. Eu tinha uma experiência logo no início da minha conversão, antes de entrar no seminário, início mesmo, primeiro ano de conversão, eu tinha um amigo que o apelido dele era Capitão, o nome dele era Anderson, e ele tinha uma irmã mais velha, uma irmã mais nova, e aí a gente jogava bola e ia na igreja, enfim, juntos, e eu acabei começando a frequentar a casa dele.
Começar a frequentar a casa dele. E ele era aquele crente padrão, o crente que se converteu jovem e tal, mas aquele crente. Eu me converti de uma forma muito radical. Apesar que eu não fui o melhor crente da igreja, mas o primeiro momento, a arrancada inicial, eu tive que me converter de uma forma muito radical, porque senão, sei lá, onde eu estaria hoje. E isso incomodou muito o diabo. E eu lembro de uma cena da irmã dele, da irmã mais velha dele. Um dia nós estávamos na casa deles, na sala, a mãe dele gostava muito de mim. E com certeza a mãe dele comentava muito sobre mim pra irmã, que talvez não fosse a igreja. E a mãe estava feliz que o filho ia à igreja. E talvez a mãe falasse pra irmã, olha, teu irmão agora vai à igreja e tá trazendo amigos, e o amigo vai à igreja. Por que você não vai à igreja também? E talvez no coração da menina, eu tô falando talvez porque eu não sei, né? E começou a nutrir um ódio, porque agora eu tô roubando o espaço que é dela. Então, emocionalmente, sentimentalmente, socialmente, ok, acontece. Mas e o diabo por trás disso tudo? Até um dia que eu cheguei lá, tomar um café, a mãe dele, que eu não lembro mais o nome dele, você lembra o nome da mãe do capitão? Era dona alguma coisa, a gente chamava, não lembro. Fez um café, aquele negócio todo, eu morava num hotel, num quarto de hotel, então qualquer família que me desse um pão e um café, eu ficava feliz, né? E aí, eu sou assim até hoje, qualquer família que me der um pão e um café, eu sou feliz. E aí, fui lá tomar um café e conversar com ela, e essa menina saiu do quarto endemoniada, possuída por um demônio. A cara dela estava toda transformada, não parecia ela, toda enrugada, a voz dela estava grossa, ela veio na porta, ela chegou com a mão levantada, eu sentado na mesa, para me bater, e ela não conseguiu entrar na cozinha. Ela parou na porta e ela ficou fungando e ficou ofegante e ficou gritando, e a mãe se assustou e falou, o que está acontecendo, filha, o que está acontecendo? Ela apontou para mim e disse, eu odeio ele, e começou a gritar, eu odeio ele, eu odeio ele. Eu sei que foi o diabo que mandou um recado. Quando você serve a Deus, você levanta inimigos. Não porque você é ruim, mas porque você está servindo a Deus. O mundo espiritual é real. Caim, aquela serpente que estava no coração da mãe de Caim, quando viu Caim pegar a raiva do irmão, porque Deus rejeitou Caim e aceitou Abel, aquela serpente entrou no coração dele. A gente pode chamar de laços familiares, maldição hereditária, o que vocês quiserem ouvir, não importa. A verdade é que o demônio estava na mãe e entrou no filho. E trouxe essa ideia, esse pensamento, essa ideação a Caim e matou o irmão. O Senhor, verso 9, veio intervir. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, seu irmão? E Caim respondeu, não sei. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Tem umas traduções que diz, sou eu o tutor do meu irmão? Ou sou eu o responsável do meu irmão? Como quem quer dizer, você que aceitou ele, você é o responsável por ele, não eu. Essa é a explicação, né? E o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Gente, isso aqui, para mim, faz muito sentido. Eu vou explicar o porquê dessa frase. A voz do sangue do teu irmão clama da terra. Sangue, em hebraico, dam. Dam. Terra, em hebraico, adamar. Terra tem a palavra dam no meio. Adamar. Adamar. Sangue e terra, um está dentro do outro. O que Deus esperava de Caim? Que o sangue daquele cordeiro fosse derramado por seu pecado. E ele entregou o seu melhor. Não, Senhor, eu não preciso fazer o que o Senhor está pedindo. Eu tenho melhor abóbora, indo contra aquilo que você aprendeu. Melhor chuchu, melhor alface. Eu estou dando o meu melhor. E Deus falou, Caim, eu não preciso do teu melhor. Eu preciso da obediência. Senhor, eu vou de joelho daqui até Aparecida do Norte. Eu não preciso que você faça isso. Eu preciso que você me obedeça. Senhor, eu vou carregar uma pedra nas costas. Não preciso que você carregue essa pedra. Eu preciso da tua obediência. Nós fazemos para Deus coisas achando que Deus aceita ou que Deus merece, porque na nossa cabeça nós estamos fazendo o nosso melhor. Deus não precisa do teu melhor, irmão. Deus precisa da tua obediência. Da tua obediência. Então não importa quantas verduras, das melhores que fossem, ele entregou. Ele tinha que ter vendido essas verduras, comprado um cordeiro do irmão dele e sacrificado o cordeiro para Deus. Porque era a forma litúrgica de se resolver o problema.
mas provavelmente a tia inveja do irmão, quem sabe o irmão é mais amado da mãe, e ele mais perto do pai, que treta de família. Não dou o braço a torcer. Deus sabe o meu coração, Deus entende meu coração, Deus sabe que eu fiz o meu melhor. Entende, irmãos? Nem sempre o teu melhor é o que Deus quer. Vocês estão entendendo? E aí Deus fala, olha, o sangue do teu irmão está me chamando. Podia ser o sangue daquele holocausto que estivesse te livrando da condenação. O sangue de um holocausto te deixaria bendito. Mas agora, verso 11, agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, já que você é agricultor e trouxe a oferta como produtos agrícolas que você achava que era melhor, ele não lhe dará mais a sua força. Ele amaldiçoou até o trabalho dele, porque ele deu daquilo que ele achava que era o certo. E isso gerou maldição. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor, eu acho que Caim meio caiu em si. Em si? Meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo, me matará. Ele queria morrer, porque ele falou, é pesado demais, não aguento. Sabe o que Deus fez? Ninguém vai te matar. Porém o Senhor lhe disse, não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. O Senhor pôs um sinal em Caim para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. Por quê? Porque Deus queria que Caim vivesse essa condenação. É tipo assim, você tirou a vida do seu irmão, você vai viver condenado até o último dia da sua vida. Você vai pagar por isso que você fez. Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na região de Nod, a leste do Éden. Aqui eu vou apresentar os filhos de Adão e Eva que não entraram na lista, que são antes da saída do pecado original. Caim teve relações com sua mulher. Que mulher? Na terra de Nod. Que mulher é essa? Parentes próximos ou distantes, são 600 anos, não sei. Quantos anos seriam, né? Que eram parentes que Adão e Eva foi tendo filhos e filhas, irmãos e irmãs, não havia regras sociais, não havia incesto, tá bom? Irmãos e irmãs, no primeiro momento, irmãos e irmãs tiveram relações e tiveram filhos. No segundo momento, primos e primas, tias e sobrinhas e tios. No terceiro momento, primos de segundo, terceiro grau, tios e primos de terceiro grau. Aí já abriu tanto o leque da descendência que já não tinha mais o parentesco sanguíneo de primeiro e segundo grau, então já a humanidade foi sendo lançada. E esse povo que foi a leste, obviamente um povo foi a norte, um povo foi a sul, um povo foi a oeste. Esse povo que foi a leste é o povo da terra de Nod, foi para lá. Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Quem foi Enoque? Quem lembra de Enoque? O homem que andou com Deus e não morreu. Que loucura, né? Qual foi a condenação que Caim pediu para si? Morrer. E o que Deus disse? Ninguém vai te matar. Aí Caim casa e tem um filho. E o filho nunca morre. Porque é a ação misericordiosa de Deus. Deus está mostrando aqui que o pecado do pai não vai cair sobre o filho. O pai era um transgressor, maldito, assassino, com uma marca na testa para que ninguém o assassinasse. Mas o filho andou tanto com Deus que restaurou o altar na sua casa. E foi resgatado por Deus. Não importa o que seus pais viveram. Importa o que você faz em relação a Deus. Não importa quem seus pais... Parou para pensar que você pode ser a primeira geração de 1000 gerações que vão ser abençoadas? Porque a Bíblia fala em Êxodo, capítulo 20, verso 4, verso 5, que Deus é um Deus zeloso que visita o pecado dos pais até a 3ª ou 4ª geração daqueles que o aborrecem. Então o bisavô aborreceu a Deus, aí o avô, o pai, o filho, são todos amaldiçoados. Mas faz misericórdia e justiça até a 1000ª geração daqueles que me amam. Então se você é a primeira geração que ama a Deus, talvez você seja a primeira geração de 1000 que vai ser abençoado por Deus, porque você tomou a decisão de andar com Deus e fazer a coisa certa. Ah, fala sério, não vale a pena andar com Deus? Não vale a pena fazer a coisa certa? Tem um diabinho que parece um bichinho de pé. Já pegou o bichinho de pé? Que fica uma coceira desgraçada, insuportável. Um pique.
Já pegou pique? Que parece que você quer... Aí você vai com o cortador de unha pra cortar... Com a beiradinha do cortador de unha pra dar uma beliscada pra tentar, mas não pode, que se arrancar a cabeça o bicho nasce de novo. Tem que esperar ele meio que crescer, é uma coisa difícil. Fazer a batatinha, meter uma agulha ali, meter... Ô, William, já pegou pique, já? Não é assim, não é assim? Meter uma agulha ali por baixo pra tentar arrancar a cabeça com o corpo pra o pique sair. Tem um demônio, tem um diabo. O Mateus ontem falou, pai, são isso. Como é que o Mateus usou um termo tão engraçado? Eu vou lembrar. Espíritos... não vou lembrar. Poxa vida, ele falou um terminho tão engraçadinho que ele vê nas lives do YouTube, os terminhos de batalha espiritual, ele vem pra mim. Espíritos brincalhões, não, é outro nome, enfim. Tem uns diabinhos que são feitos pra ficar te pusicando sua mente. Fica assim, ó. Faz, Cláudia. Tá. Não vai dar nada. Não dá nada. Ninguém tá vendo. Não, mas filho, todo mundo faz. Vem. Não é, Diego? Vem pra maçonaria. Não, eu sou crente. Ih, mas lá tá cheio de crente. Pô, Satanás, essa aí você já usou com Eva, não cabe mais, não cai mais nessa. Tá todo mundo lá, a gente começa a reunião da maçonaria lendo a Bíblia. Tem um bichinho do pé, um demoninho, que fica o tempo todo dizendo, vai, meu filho, vem, você consegue, vai. Saudade de quando tomava aquela... Há quanto tempo sem beber? 15 meses. Saudade daquela cachaçinha. O diabinho vem assim, ó. Chega a ser doce. Chega a sentir o gosto. Eu sempre conto essa história do irmão lá no Rio de Janeiro, que eu fui pregar numa igreja, e o irmão quis dar um testemunho antes, porque naquele dia ele estava fazendo 1 ano de conversão, e ele falou, irmãos, exatamente há 1 ano atrás, nessa hora aqui, ó, eu não estava na igreja, eu estava num bar. Daí ele fechou os olhos e ele disse, tomando uma cervejinha, comendo um torresminho. Ele fechou o olho, desgraçado. Entendeu? Pô! E o diabo falando, é isso aí, meu filho. Não importa o que seus pais fizeram, irmão. Importa o que você vai fazer a partir de agora. Não importa quem seus pais mataram. Não importa quanto eles desobedeceram a Deus. Importa quem você é a partir de agora. É isso que importa. Caim edificou uma cidade e chamou de Enoque, o nome do seu filho. Olha o orgulho dele. Rapaz, você, entendeu? Você já fez adesivo e colocou no carro, pai do Enoque. Você já fez camisetinha, né? Pai do Enoque. Não é? Você já fez tip-top, que o Enoquezinho nasceu. Ele fez uma cidade e colocou o nome. Cidade de Enoque é a cidade mais antiga da história. Cidade mais antiga da história. Porque ele criou uma cidade e deu o nome do filho dele. De Enoque. Tip-topzinho. Pai do Enoque. O nome do seu filho. E aí, Enoque teve um outro filho que botou o nome de Irade. Quando eu vou para o aeroporto, eu passo aqui no bairro, no Saíque, tem uma bicicletaria chamada Bicicletaria do Irade. Irade é o 8º da geração de Adão. Enoque é o 7º. Adão é o primeiro de uma geração, contando das gerações descritas. Irade é o 8º. Veio morar em Chapecó. Quantos anos tem o Irade? 10 mil anos no mínimo. Irade gerou Meujael gerou Matusalém, e Matusalém gerou Lameque. E Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada, de outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tenda e possuem gado. E o nome de seu irmão era Jubal, que é o pai de todos os que tocam harpa e flauta, o primeiro musicista da humanidade. Primeiro músico. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todos os instrumentos cortantes, de bronze e de ferro. Entramos na era do bronze. Então, quantos anos de Adão até aqui? Muitos. Aqui nós entramos na era do bronze. Antes da era do bronze tem a era da pedra lascada, a era do ferro. Então você vê quanto tempo nós estamos passando. Por isso que não tem como você imaginar que Adão tinha 20 anos, daí teve um filho, ainda jovenzão, o filho com 16 matou o irmão de 13. Não dá para imaginar isso. A gente tem que ser um pouco mais inteligentes, espertos.
E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas duas esposas, Ada e Zilá: ouçam o que eu digo, vocês, mulheres de Lameque, escutem o que eu passo a dizer. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. De onde isso? O dia que alguém perguntou para Jesus: mestre, quantas vezes nós devemos perdoar alguém? 7 vezes ao dia? E Jesus disse: 70 vezes 7 ao dia. Da mesma forma que Lameque foi amaldiçoado 70 vezes 7, quando Jesus veio, ele veio para cancelar a maldição e dizer: se foram amaldiçoados 70 vezes 7, agora vocês vão ser perdoados 70 vezes 7. Adão tornou a ter relações com sua mulher e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Enos foi o primeiro pastor. Primeira pessoa que organizou o culto e começou a cultuar a Deus. Primeiro sacerdote foi Enos. Irmãos, aqui a gente consegue ver esse capítulo, ele começou num culto e terminou num culto. Só que ele começou num culto onde teve no momento ofertório uma morte. Começou a morte no coração, depois foi consumado. O pecado consumado, ele não nasce na hora da consumação, ele nasce muito antes. Tá? Vejam, Caim, o pecado de matar Abel nasceu quando ele foi rejeitado. Nasceu quando e talvez não pela rejeição, né? Eu acho que mais porque o irmão foi aceito. Dói demais ver o outro ser aceito. Tem gente que consegue chorar muito com o choro dos outros. Tem gente que quando vai num velório, chora junto com a viúva, com o viúvo, sofre. Mas se o cara ganhar na loteria, não vai lá dar os parabéns. Não é? Tem até aquela frase célebre que tem mais flor no velório do que no aniversário de alguém, porque o remorso é muito mais forte do que a gratidão. A gente acaba conseguindo chorar com as pessoas, mas a gente não consegue se alegrar com os que se alegram. Então, quando houve aquela rejeição, mas houve a aceitação do irmão, Caim se tornou um assassino. Ele veio a consumar o assassinato tempo depois, não sabemos quanto tempo, mas ele veio a consumar o assassinato, mas a sua geração não foi amaldiçoada, porque foi a decisão de cada geração. Então Enoque, depois vocês vão ver no capítulo 5, Enoque andou com Deus, e ele não foi encontrado, ele viveu 360 anos. 360 anos é a base do calendário lunar que era usado naquela época. Naquela época o calendário eram 13 meses de 28 dias, que eram meses lunares. Então o ano tinha 360 anos. Por isso tem muita... O nosso calendário é moderno, tá? Não sei se vocês sabem, o nosso calendário é do século XVIII. Até o nosso calendário ainda tinha muita coisa na Idade Média, século XIV, século VIII, tinha que se ajustar. Terminava tantos anos, 200, 300 anos, tinha que tirar 4, 5 meses de um calendário para juntar de novo, para dar certo o inverno no inverno, verão no verão, porque dava essa quebra, porque são 365 dias e 6 horas. 6 vezes 4, 24, ano bissexto, é isso, né? Então naquela época, um ano era 360 dias. E Enoque viveu 360 anos. São semanas de anos, como vai ser depois lá em Daniel, capítulo 9, as semanas de ano de Daniel. 70 semanas de ano, cada semana era 7 anos. Vocês vão ver isso em outro estudo. Mas a mesma linguagem de Deus na Gênese, no livro de Daniel, a mesma linguagem está acontecendo. A misericórdia de Deus com a humanidade. Nós somos frutos da misericórdia de Deus. Olha o que todo esse povo passou antes de nós. Nos próximos capítulos, nós vamos ver a descendência de Adão, vamos ver que Adão gerou filhos e filhas, tá? Então essa é a prova de que Adão teve muitos filhos e filhas. Então ele gerou os seus filhos, suas filhas, daí morreu com 800 anos. Não, 930 anos. Adão viveu 930 anos. Quantos filhos Adão teve em 930 anos? Nossa. Lembrando que ele já nasceu adulto, né? Quem teve pai, mãe, ou avô e vó que teve 14 filhos, 15? A tua avó teve quantos? 12. 18. Quem dá mais? Nem rádio tinha naquela época. Era...
Se a tua avó viveu quantos anos para ter 18 filhos? A minha avó, na verdade, foi 18 o meu... O vô? Ele viveu quantos anos? Foi 9 de um e 9 da outra. A minha avó morreu com 41. Nossa, meu Deus. Mas ela teve... 9. Com 41 ela teve 9. Meu Deus. O teu avô morreu com quantos? 80. Com 80 ele fez 18. Adão com 800 deve ter feito... 8 milhões. Vivo ainda, né? Ele morreu com 930. Quando ele morreu com 930, tinha feito... Né? E eu ainda tô achando que, como eles eram bem saudáveis, nascia de 4 em 4, 5 em 5. Não é? Hoje em dia a situação de saúde é diferente, né? Naquela época eles eram uns caras meio fortes, tá bom? É isso, irmãos. Depois nós vamos ver a genealogia. E aí, irmãos, nós vamos ver o porquê que Deus precisou mandar um dilúvio. E o dilúvio não é... A história do dilúvio é uma coisa muito interessante. Hoje eu vi uma matéria que a Turquia está escavando o Monte Ararat porque eles têm um cara que não é arqueólogo, ele é só um estudioso, apaixonado pela Bíblia, que ele encontrou um lugar no Monte Ararat com a mesma formação da Arca de Noé. Mesma formação. E aí os caras foram lá e mediram os côvados que estão... Dá exatamente a mesma dimensão. E eles pensando no côvado egípcio, porque côvado era uma medida entre o punho e o cotovelo, tá? Só que tinha o côvado babilônico, o côvado egípcio, o côvado hebreu. E como Moisés, quando escreveu, estava no Egito, ou ele tinha a linguagem egípcia, eles calcularam com o tamanho do côvado egípcio. Deu exatamente 550 pés, que daria lá, eu acho que é isso. Então, assim, e eles vão agora, é real isso, estão escavando, vão começar um projeto de escavar aquele lugar no Monte Ararat, que a Bíblia fala que a Arca de Noé pousou no Monte Ararat. E tem uma formação, assim, geológica. E aí fizeram radar e acharam estrutura. Já pensou? Gente, eu vou mandar o link do vídeo pra vocês no grupo. Tem bem certinho a forma e tem a forminha de telhadinho, assim, ó. Mentira! E aí o cara fez escavações por conta própria e achou madeira fossilizada. Nossa. Madeira fossilizada, mas não árvore. Tora, quadradinha, fossilizada. E aí fizeram datação com carbono 14. Irmãos, eu, como bom arqueólogo, tá? Não só tenho formação de arqueologia na faculdade, mas tenho pós-graduação em arqueologia. Carbono 14 é furado, tá? Carbono 14 marca no máximo 1.200 anos no máximo, porque são isótopos radioativos. Então, falar que você pegou um osso de dinossauro com 50 milhões de anos e datou por carbono 14, impossível. Tá? Eles fazem uma escalinha de progressão. Eles pegam a radioatividade desse isótopo, tantos X, e aí quanto que ele se extinguiria, vezes tanto, vai dar aproximadamente, mas é tudo, não tem como você bater o martelo e dizer tanto. Mas fizeram a datação do bendito lá, dava 6.000 anos aproximadamente. Que pela linguagem bíblica seria a data do dilúvio. Então, o próximo projeto de Chapecó vai ser bem interessante. Nós vamos entrar num grupo, vamos entrar na arqueologia da Bíblia. Eu sou pós-graduado em arqueologia bíblica pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Eu vou trazer as técnicas, assuntos, maquetes. Vamos orar. Fique de pé, irmãos, fique de pé. Deus, muito obrigado por esse momento, obrigado pelo estudo da palavra, pela nossa escola bíblica dominical, que é na terça, escola bíblica... Terça-feira, ficou feio. Terçal. E para quem tá na internet, quartal. Meu Deus, só tá piorando. Obrigado pela nossa escola bíblica, Senhor. Obrigado. Eu sei que muitas igrejas não têm mais escola bíblica. Não tem mais. Então que o nosso projeto seja a escola bíblica de muitos que têm alento em conhecer a palavra de Deus e a estrutura da palavra de Deus. Obrigado pelos irmãos que aqui estão. Obrigado, Senhor Deus, pela tia Lúcia, pela Camila, pela Gasfajol, que ajuda a manter esse espaço aqui para a gente poder vir com segurança e conforto, estudar a palavra. Abençoa eles todas as vezes, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoa também, Senhor Deus, as nossas famílias que muitas vezes com dificuldade acabam vindo ao projeto, se esforçando para estar aqui para aprender a Tua palavra. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.